Glória a Deus nas alturas, boa noite, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, é dia de culto, de louvor, de adoração, mas também é dia, sabe de quê? De Natal, é antevéspera do Natal. Amanhã à noite é a noite em que se recebe o Natal, porque sexta-feira é o Natal. Que semana maravilhosa, o ano passou voando e quando a gente menos espera, chegou o Natal. Com máscara, com todo o seu jeitinho de um ano diferente, mas chegou o Natal. Deus seja louvado, eu estou aqui com você, podendo te abraçar. Coloca aqui no chat a tua mensagem, nós queremos abraçar a todos os amigos que se chegaram. Iniciamos já com um gostoso louvor de glória a Deus nas alturas, de anjos que surgem proclamando que o Senhor Jesus nasceu, não é? E agora, então, eu quero orar com você e depois da oração vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora e sobre esse dia tão especial que é a antevéspera do Natal. Vamos orar. Deus de amor e Pai, colocamos-nos em Tuas mãos. Rogamos a direção do Espírito Santo e rogamos também, Senhor, que Tua bênção se faça presente para que possamos ter uma boa transmissão e também que possamos ter momentos de paz, de alegria, de conforto e de liderança da Tua palavra. Por isso, toma-nos em Tuas mãos, usa-nos conforme o Teu querer. Abençoa cada amigo que sintoniza nessa hora e especialmente num culto que antecede o Natal, que
que possamos ter uma clareza muito linda da Tua palavra, nos ajudando a compreender a grandeza do nascimento de Cristo, mas que possamos ter paz em cada lar, que possamos ter alegria em cada lar e que se faça Natal em cada coração que se une a essa transmissão. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado, né? Nós estamos aqui participando de um momento muito especial. O estado de São Paulo foi proclamado novamente em bandeira vermelha, né? E aí, se o assunto é bandeira vermelha, a gente tem aí alguns procedimentos que a igreja tem que seguir, assim como todo o estado. Então, fique atento. A gente vai estar transmitindo pelos chats dos canais das igrejas. Eu sei que aqui temos transmissão para os amigos e irmãos de todo o distrito de Valinhos, né? Então, Central, São Luís, CAC, Sousas, São Bento e Portugal devem receber, cada um pelo canal da sua igreja, orientações atualizando o assunto, se a igreja vai conseguir ter culto ou não, se algum culto vai ser reduzido ou não, porque a gente está aguardando posição da igreja de maneira oficial a nível do Estado de São Paulo, União Central Brasileira, para que a igreja possa assumir o seu comportamento nesse momento, adequando-se à bandeira vermelha, né? O fato é que realmente é preciso tomar cuidados e é verdade também que a igreja está passando nesses dias um período de férias e nesse período de férias está mantido os serviços essenciais, principalmente os cultos da igreja aqui no canal. Se a igreja não puder abrir, com certeza aqui no canal haverá o culto, né? Então, de alguma forma ou de outra, a igreja estará se comunicando. Não esquece de fazer sua inscrição, tá? A gente já passou 720 inscritos, estamos aí rumo aos 1000, pensou que legal? Inscreva-se, acione o sininho e participe usando esses materiais como materiais evangelísticos. Inclusive, neste final de ano e no início do ano que vem, os cultos são especiais. Os cultos desse final de ano, essa semana especificamente, conclui o culto que antecede o Natal. O tema de domingo foi presente de Natal e o tema de hoje, tempo de Natal, né? E na semana que vem, os cultos de domingo e quarta-feira terão como tema Conte as bênçãos e o sonho de Deus é maior. Por quê? Porque antecede o Ano Novo. Assim a gente deseja a você um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Nós queremos adorar o nome de Deus de uma maneira muito diferente hoje porque é Natal. Eu quero crer que muitos estão aí com a família já se organizando, é uma família talvez mais reduzida, tem o assunto da contaminação, os que podem, os que não podem estar juntos, mas o fato é que se você pode estar junto, está com a família aí, reúna a família ao redor dessa transmissão e eu quero fazer uma pequena dinâmica de Natal após o hino e abrir também a palavra de Deus para estudarmos o tempo de Natal, que é o tema de hoje. Tá bom? Agora nós vamos adorar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é vivo, porque Ele nasceu e porque Ele é Natal. Ó, vinde e adoremos. Depois do hino, nós voltamos para estudar a Bíblia. Então, vamos louvar o nome de Deus. Ó, vinde e adoremos.
vinde e adoremos o Rei Salvador. Oh, coisa boa que é adorar o nome de Deus, celebrando num dia tão especial como o de hoje e ao mesmo tempo podendo comemorar que de fato, de verdade, realmente não é ficção, não é uma festa apenas inventada pelo comércio. Jesus nasceu! O Natal é verdadeiro, né? E eu quero convidar você agora a reunir a sua família e de uma maneira muito especial fazer neste momento de Natal uma pequena reflexão de Jesus nascendo na manjedoura de cada coração, tá bom? Porque afinal de contas é tempo de Natal. Então, vai pensando, cada um que está assistindo a transmissão e que participa do mesmo grupo familiar, vai pensando uma definição que você quer dar sobre o que você pode fazer para fazer com que Jesus esteja ainda mais vivo e atuante na tua vida. Jesus nasceu, é Natal, mas o Natal não se faz a partir de uma manjedoura, se faz a partir do coração. Em que sentido eu posso fazer com que o meu coração e a minha vida estejam um Cristo realmente vivo? Cristo está vivo no seu coração? Há algo na sua vida que você pode fazer para tornar Cristo ainda mais atuante, mais líder, mais real na sua existência? Então, essa é a pergunta que cada membro da família vai fazer entre si e depois vai orar, desejando um ao outro Feliz Natal. Tá? É o meu coração a manjedoura de Cristo? O que eu posso fazer para que Cristo esteja vivo em minha vida? Essa é a pergunta. É o meu coração a manjedoura de Cristo? O que eu posso fazer para que Cristo esteja vivo em minha vida? Vai pensando na sua resposta, tá bom? E aí, enquanto isso, nós vamos meditar um pouco no tema dessa noite, né? No tema Tempo de Natal, nessa série Presentes de Natal, né? Quando a gente fala de tempo, a gente fala de uma instituição que nós não temos domínio. E há não muito tempo atrás, eu analisei um culto sobre esse assunto, logo que iniciou o mês de dezembro, sobre a grandeza do tempo no ponto de vista bíblico, né? Então, só para dar uma rápida resumida, para a gente partir dali para frente, o tempo bíblico ele é diferente do tempo humano, porque o tempo bíblico parte do tempo de Deus. Deus ele é a fonte do tempo. Antes de Deus não existia tempo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. E Deus sabe o tempo determinado de cada coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, porque Deus ele é a essência do tempo, ele é o tempo. Antes de Deus não houve tempo, e depois de Deus não haverá. Sem Deus nada existiria, e o tempo é apenas a entidade que permite distanciar os eventos no mundo criado. Logo, o Senhor do tempo é o Senhor da criação, é o Criador. Antes que Deus existisse, não havia mundo criado, não havia tempo. Quando a existência do tempo inicia-se na existência de Deus. Deus é eterno, Deus não nasceu, Deus sempre existiu, por isso em Deus o tempo é eterno. Em mim não. Eu nasci no dia 15 de julho de 1965. Você também teve um dia de nascer. E haverá um dia que nós iremos morrer, se Cristo não voltar antes, né? Então, a única forma de eu me tornar eterno é eu me colocar em Deus, porque Deus é eterno e só em Deus o tempo é eterno. Então, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor, o Natal me torna eterno. Percebe? O nascer de Cristo no meu coração faz com que eu seja dono de um tempo eterno, porque estou em Deus. E enquanto estou em Deus, meu tempo é eterno. Então, apenas para deixar bem claro o que significa tempo na Bíblia, há duas palavras no grego e equivalentes no hebraico para a palavra tempo na Bíblia. Uma delas é kairos, a outra é cronos. A palavra cronos, ela dá a orientação do tempo cronológico, do tempo que se segue um segundo após o outro, um evento após o outro, um minuto, uma hora, um dia, um mês e assim por diante. Então, a sequência cronológica dos fatos é trazida a informação sempre com a palavra cronos ou um derivado do cronos. Então, se eu quero dizer que hoje é antevéspera do Natal, estou falando de um cronos. Por quê? Porque está dizendo que amanhã será a véspera
véspera de Natal e depois de amanhã, sexta-feira, será Natal, né? Isso é o Cronos. E o Kairos, o que é Kairos? Kairos é o tempo exato, o Natal é um Kairos. O Cronos é a contagem do tempo para chegar no Kairos, que é o Natal. Então, os eventos que se destacam no Cronos, eles são Kairos. O detalhe é que Kairos é sempre ligado a Deus. Quando eu nasci, foi o meu início, isso é um Kairos. É um tempo muito relevante dentro do meu Cronos. Né? Um minuto, um dia após o outro, um segundo após o outro, um momento após o outro, é uma sequência natural de fatos. Mas, de repente, na minha existência, eu escolhi me batizar. Olha aí um Kairos bonito, né? Quando eu aceitei a Cristo. A Camila teve o Kairos dela sábado passado, né? Numa festa batismal. Aí, então, dentro da continuação da vida, eu me casei com a Miriam. É um outro Kairos. Nasceram meus filhos, outros 2 Kairos. Nasceu meu neto, meus filhos se casaram. Percebe como as coisas vão andando? Isso é Kairos. São fatos que fazem com que o Cronos tenha um destaque específico. O detalhe é que Kairos, no ponto de vista da essência da palavra, está sempre ligado a Deus. Deus é que torna os momentos corriqueiros em momentos específicos e especiais. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. Disse Deus: haja luz, houve luz e assim por diante. Quando chegou no sábado, Deus criou o primeiro Kairos. Porque na sequência dos atos da criação, Deus criou o sábado e escolheu para santificar, abençoar, e então todo mundo sabe que, biblicamente, o Shabá é o dia de Deus, é o dia especial de Deus, portanto, o Shabá é um Kairos. E assim nós temos um Kairos semanal que faz referência a um contato entre o Criador e a criatura, né? Então, você percebe o que é Kairos? É quando Deus toma em suas mãos o Cronos e cria específicos fatores que vão mudar a história. E o fator que de verdade mudou a história é o Kairos do Natal, né? Porque dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque dividiu a história da humanidade, mas mais do que isso, dividiu a história da fé. Antes de Cristo se falava de um símbolo sobre um Cristo que viria, depois de Cristo se falou sobre um fato que Cristo já veio. Por isso, antes de Cristo, para pedir perdão de pecado, tinha que oferecer o sacrifício de um cordeiro. Depois de Cristo não precisa oferecer um sacrifício de cordeiro. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já veio e já foi morto. Então, o preço do pecado já foi pago pelo Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, não precisa oferecer nenhum sangue a mais, porque o sangue de Jesus tem poder. Logo, o Kairos do Natal dividiu a história da humanidade em pós-lapsariana e salva do lapso do pecado que cometeu. Né? Nós tivemos um Kairos lá no Éden, quando o homem pecou, aonde a vida perfeita ficou imperfeita porque foi regada pelo pecado. Quando Cristo nasceu, a ação do pecado perdeu a capacidade de matar. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando chega o tempo de Natal, nós não estamos comemorando apenas uma festa popular. Nós estamos comemorando uma festa que mudou a história da humanidade, que precisa mudar a sua história e a minha história. Não há sentido no Natal se Cristo não for vivo. E não há um Cristo vivo que faça sentido na minha vida se esse Cristo não for vivo no meu coração. Mas a simples razão de Cristo ser vivo no meu coração alcança a minha salvação. Olha que coisa linda. A sequência do tempo do Natal trouxe a essência da salvação em Cristo Jesus. Eu quero meditar com você em alguns textos da Bíblia para a gente compreender esse tema tão profundo e tão especial nesses dias que antecedem o Natal, na antevéspera do Natal. Vou te convidar para abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia aí, abre em Gálatas capítulo 4. Eu estou abrindo a minha aqui também em Gálatas capítulo 4 e a gente pode meditar um pouquinho, especialmente a partir do verso 4. Gálatas capítulo 4 fala sobre a nossa filiação em Cristo,
sobre a maneira como nós somos em Cristo uma nova criatura, né? E então, para que isso pudesse acontecer, a Bíblia diz em Gálatas 4, verso 4, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que agora clama Abba, que quer dizer Pai. De sorte que já não sois mais escravos, porém, sendo filho, é também você um herdeiro de Deus. Que texto lindo e profundo, hein? Olha só, né? Nós não somos mais escravos, somos sim um herdeiro de Deus, porque Cristo me deu a capacidade de voltar a ser filho de Deus. Quando o pecado me destituiu de ser filho de Deus, porque eu fui um filho destituído por mim mesmo, por minha escolha. Aí vem a história do filho pródigo, escolheu a herança do seu livre-arbítrio e saiu usando dissolutamente. Foi necessário que Deus resolvesse se fazer homem e nascer entre nós. E então, ao Cristo nascer, ele trouxe a mim como maior e grande presente de sua chegada ao mundo, a minha reintrodução a ser filho de Deus. Olha que lindo! Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Não é. Mas eu pensei que todo mundo fosse filho de Deus. Isso é. Se realmente você quer aceitar Cristo, que é o verdadeiro Natal, você pode chamar a Deus de Pai, né? E isso é um presente dado por Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que nasceu para resgatar a raça humana, a graça e a presença do Pai. E então vem o verso 4 que a gente leu, e ele diz que isso não aconteceu de qualquer jeito. Olha só, vou ler de novo só o verso 4 agora, tá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Quando é que Cristo nasceu? Na plenitude do tempo. Do tempo de quem, pastor? Do tempo de Deus. Cristo não nasceu assim, do tipo, de repente foi. Há muitas gravidez que são ao acaso, né? Não esperava. E aí a gravidez vem dando um susto. Mas a gravidez planejadas. Quando a Miriam e eu tivemos o nosso segundo filho, a gente planejou, na verdade a gente planejou muitos dois, o primeiro também, né? O primeiro filho, a gente tinha um plano, ele nascer na data do meu aniversário. E aí por isso a gente planejou a data certinha, e eu queria que o nome dele fosse Elton Ricardo Iglesias Bravo Júnior. Miriam não deixou, porque disse que ia ser muito comprido, e ele nasceu 5 dias depois, porque ele nasceu no tempo que ele quis nascer, e não no tempo que a gente queria. E aí, então, o segundo filho, a gente resolveu mudar o plano. Planejamos ele nascer na data do nosso casamento. Então, meu casamento é 3 de julho e a gente planejou um filho para essa data e combinou com o médico, porque no dia 15 de julho o Dani poderia ter nascido, mas o médico preferiu esperar para ver se viria a parto normal e no final teve que vir de cesariana e nasceu no dia 20 de julho. Então, quando o Denis foi nascer, a gente já deixou tudo combinado. Dia 3 de julho ele vai nascer e aí, se ele tiver ainda não por parto natural, a gente faz a cesariana, está tudo certo. Eu contratei o melhor hospital que eu pude contratar na ocasião, lá em Goiânia, né? E aí, então, a minha cunhada, a Ellen, ela se preparou para ir lá para Goiânia, ajudar a Miriam no nascimento do Denis, tudo bem planejado. Só que no dia 30 de junho, né, antes que virasse o mês, o Denis resolveu nascer, né? E aí não tinha nem hospital para ele nascer. O nascimento do Denis foi muito parecido com o nascimento de Maria e de José, quando Jesus nasceu, com os eventos que ocorreram com Maria e com José, quando Jesus nasceu. Porque Maria e José foram pegos de surpresa, e aí então tiveram que buscar uma hospedaria de última hora, né? E não acharam um hospital, uma hospedaria, e acabaram tendo o Filho de Deus num estábulo, que é o único que abriu as portas para Jesus nascer, no meio de uma cocheira e na manjedoura, que é um coxo de alimentar animais, né? O meu filho havia sido programado nascer no Hospital da Mulher, em Goiânia. Eu já havia até pago o hospital, estava tudo certo.
né? Me preparei com carinho, com cuidado para recebê-lo com muito amor. E aí ele resolveu nascer no dia 30 de junho. E aí não tinha hospital. E aí, para que o Denis nascesse, a gente saiu batendo de porta em porta, que nem José e Maria. E o hospital estava lotado. O que estava pago não tinha vaga. E os outros também não tinham vaga. Os melhores hospitais de Goiânia não puderam receber meu filho. E no fim ele nasceu no pior hospital de Goiânia. Um hospital que já houve muito sequestro de criança ali, já houve troca de bebê, um hospital que era apelidado de açougue de maternidade. Né, uma maternidade em forma de açougue. É o único lugar que eu não queria que meu filho nascesse, mas é o único lugar que teve vaga, e ele nasceu lá. Né? E então eu aprendi, assim como a Bíblia ensina, que a grandeza do Natal não é o preparo humano, é o tempo de Deus. Quando é que o Denis nasceu? Quando era o tempo de nascer. Eu não tinha como saber quando é que o Dani nasceu, quando era o tempo de nascer. Quando Jesus nasceu? Quando era o tempo de nascer. Não existe despreparo para aquele que planeja, e quem planeja é Deus. Então a Bíblia diz que no tempo de Deus, na plenitude do tempo, Jesus nasceu. Por isso, Deus tinha tudo preparado. Para perceber. Não faltou a estrela de Belém, os anjos que iam fazer o papel da estrela, que iam se unir e se mover, porque eu já falei aqui no último culto que a estrela não é uma estrela do tipo que está lá no céu da constelação, mas eram anjos que se moviam e emanavam luz, e esses anjos faziam com que se visse a estrela de Belém. Até essa semana foi anunciado que apareceu no céu a estrela de Belém, que é quando Júpiter se coloca numa posição com Saturno, aonde num mesmo lugar a luz vem mais intensa do brilho dos planetas, e aí você olhava para o céu e via uma estrela muito mais brilhante, a olho nu. Isso aconteceu num momento aí, essa semana que passou, né? Então, e aí dão esse nome Estrela de Belém. Por quê? Porque é uma estrela inconfundível, mas nem de longe essa estrela ou esse alinhamento planetário consegue trazer verdadeiramente o que foi a luz da Estrela de Belém. Eram anjos, e os anjos estavam lá, como Deus programou. Os pastores estavam na campina e os reis magos estavam estudando as estrelas e receberam a visita dos anjos anunciando que Jesus nasceu. E lá na estrebaria, embora não havia atendente de parto, essas coisas, não faltou seres angelicais e celestiais. Entenda, o tempo de Deus nunca falha. Ainda que você olhe a história humana e tenha o presépio como um lugar de última hora, onde Jesus nasceu porque não tinha vaga, e essa conversa toda, sim, falhou. Quem? O homem. Ah, pastor, mas o homem não tinha como saber? Tinha. As profecias haviam anunciado essa plenitude do tempo, como aqui é colocado, ela havia sido anunciado largamente para a humanidade. Mas a humanidade não ficou de olho no tempo de Deus. Rola um pouquinho mais o texto bíblico para chegar a Tito, por gentileza. Tito, um pouquinho para frente, capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando, Tito, capítulo 2, verso 13, tá bom? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É assim que vive o povo de Deus, né? Se você olhar desde o verso 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, possamos viver esse presente século, mas de uma maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando é que o tempo do homem falta? Quando ele não aguarda a bendita esperança, quando ele não fica de olho nos sinais que Deus deu para que a gente possa estar preparado. Por exemplo, Jesus breve virá, amém? E assim como Jesus nasceu e pegou a humanidade de surpresa, Jesus vai voltar e vai pegar a humanidade de surpresa. E você encontra uma boa descrição disso olhando para trás e vendo como que o dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Mas a humanidade pega de surpresa no dilúvio não foi uma humanidade que não foi avisada por Deus, e sim uma humanidade que desconsiderou, ignorou os sinais de Deus. Deus mandou Noé pregar, e Noé pregou.
E o povo viu Noé anunciando que viria o dilúvio. E fez o quê? Caçoou de Noé. E embora eles não acreditaram no velhinho Noé, que era um servo de Deus, ou seja, não tiveram fé, Deus deu um sinal muito visível quando os animais vieram de 2 em 2 entrando na arca. E o povo viu os animais entrando na arca. E o povo novamente ignorou. E não era natural ver os animais, imagina, você vê uma fila de animais, casaizinhos, um casal de ovelhas, um casal de leão, um casal de tigre, um casal de urso, um casal de gato, um casal de cachorro, um casal de cada espécie, e os casais que estavam vindo estavam completamente organizados, sem ninguém falar nada. Não houve maior espetáculo na natureza, antes do dilúvio, suficiente para fazer com que todo mundo tivesse certeza absoluta que o dilúvio viria e que ali estava a mão de Deus. E embora todo mundo ficou abismado de ver a cena dos animais entrando na arca, preferiu continuar não dando bola aos avisos divinos e aos avisos da profecia. Então, por que a humanidade foi surpreendida no dilúvio? Porque ignorou a Deus, escolheu ignorar a Deus. Por que no Natal a humanidade não estava pronta para receber Jesus? Porque escolheu ignorar a Deus. E por que na volta de Jesus muitos vão se perder e também não estarão prontos para receber a volta de Jesus? Porque escolheu aguardar sem levar em conta o que Deus manda. Então, quando você escolhe ignorar a Deus, você escolhe abrir mão do Senhor do tempo e perde a plenitude do tempo. Agora, se você vive como Tito, aguardando a bendita esperança, aí tudo muda. Olha Romanos capítulo 5, que fala sobre esta grandiosa esperança que é Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança, na glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja, até mesmo nos momentos de tribulações nos gloriamos. Por quê? Vamos entender. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E sabendo que através da perseverança adquirimos experiência. E através da experiência adquirimos esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amados, não há motivo nenhum de perdermos a esperança se estamos em Deus. Podemos passar pela tribulação, pelas provas, mas a esperança em Deus, ela continua viva, porque sabemos que Deus usará tudo isso como experiência para eu sair dali mais forte. Então, por exemplo, um Natal como esse, tido no meio de provas, problemas de saúde, de pandemia, me levam a buscar ainda mais a Deus. Porque no tempo de Deus tudo acontece. Essa frase de Natal que se faz em forma de meme, ninguém morre na véspera, só quem morre na véspera é peru, né? Em cima da ideia de que o peru morre na véspera do Natal, é uma frase que ajuda a entender que Deus é o Senhor do tempo, de todas as coisas. Se você virar um pouquinho a Bíblia ali em Eclesiastes, capítulo 3, e vale a pena a gente dar uma rápida recordada em um verso ali de Eclesiastes 3, nessa altura da mensagem, né? Nós encontramos especialmente alguns versos ali, o verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do sol. E lá no verso 11 em diante fala assim: tudo fez Deus formoso, tudo que Deus fez era bonito, belo, perfeito, formoso. Tudo fez Deus formoso, Eclesiastes 3:11, e fez no tempo certo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não conseguimos saber como tudo começou, nem como tudo termina, porque só Deus é o alfa e ômega. Mas Deus pôs a eternidade no meu coração. Verso 12, sei que nada há melhor para o homem do que ser feliz, regozijar-se, levar a vida com alegria.
verso 13, e também é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho da sua vida. Verso 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, e também nada pode ser tirado. Isto faz Deus para que o homem tema a Deus diante dele. Ora, verso 15 encerra, o que já foi, o que há de ser, também já foi, porque Deus é quem faz renovar até mesmo o que passou. Olha, viu? Esse é o Senhor do tempo. É um Deus que garante a você que não tem que se preocupar com nada. No tempo certo ele fez Natal, no tempo certo fará Cristo voltar. Então, qual é o tempo certo do seu Natal? Eu conheço pessoas que vão à igreja há 10, 20, 30 anos e ficam ainda postergando o momento do seu amadurecimento espiritual e a decisão do batismo da entrega. O tempo certo do seu Natal não é o tempo em que você conhece a Jesus, é o tempo que você se entrega a Jesus. Quando eu conheço a Jesus, não há Natal, há informação. Se eu conheço, se eu li na Bíblia, sei que Jesus nasceu, mas não me entrego a Jesus, eu estou sendo exatamente igual todos aqueles que sabiam que o menino nasceu e ignorou, e por isso não foram ver Jesus na manjedoura. Mas na hora em que eu começo a permitir que a minha vida seja entregue a Jesus, o Natal começa a ser vivo no meu coração. E aí então há pessoas que em questão de meses, quem sabe dias, estudam a Bíblia e falam, eu já estou decidido, eu quero me entregar a Cristo. E é lindo isso. Há pessoas que precisam de um pouco mais de tempo. Mas cuidado, você não é o tempo, não é o dono do tempo, e o seu tempo não é eterno. Seu tempo só será eterno quando você se entregar a Cristo. Então você e eu não temos o direito, a capacidade, a garantia de dizer daqui a um tempo eu me entrego a Cristo. Eu posso morrer antes. Cristo pode voltar antes. O meu tempo pode acabar antes. Há um último verso que eu quero ler com você, que está em Filipenses, capítulo 3. E se você me acompanhou até aqui na Bíblia, quem sabe me acompanha também nesse último verso, tá bom? Filipenses, logo depois dos Coríntios, né? Vem Efésios e aí Filipenses. Filipenses, capítulo 3, diz assim a partir do verso 12, e eu queria muito que você me acompanhasse nessa leitura. Diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por intermédio de Cristo Jesus. Ah, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado ainda não. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E lá um pouquinho à frente, no verso 16, ainda fala assim, todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Como que funciona o Natal? É assim. Eu vou usar um verso, um texto de Ellen White, que ajuda a entender isso que acabamos de ler. Enquanto a igreja estiver satisfeita, não estará em condições de receber os presentes das grandes bênçãos de Deus. Isso está no livro Review and Herald, do dia 15 de novembro de 1892. Enquanto a igreja estiver satisfeita com as pequenas coisas do mundo, ela não estará em condições de receber as grandes bênçãos de Deus. Olha, diz mais ainda, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128, Deus pede de cada cristão um reavivamento espiritual. Uma reforma espiritual precisa haver, um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Isso significa uma reorganização, uma mudança de ideias, de teorias, de hábitos, de práticas, reavivamento e reforma que deve efetuar a obra que lhes é designado. E então, ao realizar esta obra, as duas coisas se fundem, reavivamento e reforma, e o cristão consegue se fortalecer em Cristo. Queridos, os presentes do Natal que Cristo tem para dar não são oriundos do fato cronológico. Jesus nasceu, ponto.
Não. Os presentes do Natal são frutos do kairós de Deus. O seu kairós de aceitar, de se decidir, de se batizar, de entregar sua vida, de ser um discípulo vivo e verdadeiro com Deus, de ter uma comunhão verdadeira com Deus, faz com que você possa começar a receber os verdadeiros presentes da graça de Cristo. Então, nessa antevéspera de Natal, eu quero te convidar para não fazer somente a festa do Cronos, a mesa do amigo secreto ou do banquete de Natal, que vai acontecer na idade cronológica do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E quando passar o 25 de dezembro, todo mundo vira as costas para o Natal, fala de Ano Novo, porque uma semana depois já vai falar de Carnaval. Isso é o Cronos do mundo. Enquanto a igreja se deixar ser envolvida pelas pequenas coisas do mundo, ela não será capaz de receber os grandes presentes das bênçãos do Natal. Para que Cristo seja realmente o galardoador do meu Natal, é preciso que Natal seja mais do que o meu tempo do Cronos, seja um kairós. É preciso que o nascimento de Cristo coincida com o meu nascimento em Cristo. É preciso que eu reconheça que Cristo é o Senhor do meu coração e entregue minha vida a Ele. É preciso que eu passe pelo batismo e saia do batismo disposto a uma novidade de vida, um reavivamento, uma reforma, a viver cada dia um momento mais nobre e mais poderoso ao lado de Deus. Ao longo da minha estada como pastor, e eu já sou pastor há 32 para 33 anos, eu vi muita gente brincando com a fé. Eu vi muitos casais de jovens cristãos não conseguirem ser puros até o casamento. Eu vi muita gente que tinha uma carreira maravilhosa, sendo organizada, estudando, fazendo das baladas e das festas a ruína do futuro. E fazendo com que aquela carreira maravilhosa nunca fosse tão maravilhosa assim. Eu vi muitos lares construídos com amor e com carinho. Alguns deles custaram tanto dinheiro que os que construíram não chegaram a usufruir, porque gastaram tudo que tinham, mas antes que pisassem na casa que foi construída, depois de muito esforço, suor e lágrimas, o casamento sucumbiu. Agora a casa estava pronta, mas o casamento estava destruído, e se divorciaram antes de pisar na casa. Queridos, eu vi muito cristão que comeu a ceia do Natal, mas nunca viveu as bênçãos de um Cristo vivo. É por isso que nesta noite, antecedendo o Natal, eu quero te convidar que faça um Cristo vivo na sua vida. Eu quero te convidar para que o Natal seja verdadeiro na sua vida, para que Cristo não seja apenas o evento cronológico que está chegando, mas que Ele seja aquele que quer abençoar e vai abençoar você com bênçãos muito maior do que você pode imaginar. Sobre a qualidade das bênçãos, dos presentes do Natal, é assunto para estudarmos na semana que vem, quando antecede o Ano Novo. Mas hoje eu quero encerrar o culto cantando com você Natal, Feliz Natal. E depois desse hino muito especial de Natal, nós vamos fechar a transmissão. E aí eu vou pedir para que cada família converse entre si para responder aquela pergunta: Cristo está vivo na manjedoura do meu coração? O que eu posso fazer para promover um Cristo vivo, atuante na minha vida? Tá bom? Daqui a pouco vai chegar a hora dessa resposta. Agora é hora de cantar. Natal, Feliz Natal. Vamos louvar o nome de Deus pela última vez neste culto, então. Natal, Feliz Natal. Que surgiu, fez vibrar.
Natal, Feliz Natal, brilhou lá em Belém, a estrela que anunciou à humanidade que chegou o Natal. Oh, que coisa linda, né? Que festa maravilhosa. É nessa linda festa de Feliz Natal que eu quero me despedir do culto aqui. E eu gostaria de realmente animar você, que reúna a sua família. E hoje ainda não é a noite da ceia do Natal, tá certo? Portanto, dá tempo de analisar, meditar com calma para que amanhã a festa seja completa. São 2 perguntas ou uma pergunta composta. Cristo é vivo na manjedoura do meu coração? O que eu posso fazer para dar cada vez mais capacidade e poder para um Cristo vivo em minha vida? Um Cristo atuante em minha vida? Esse é o diálogo para ter logo depois da oração, tá bom? Eu desejo a você um Feliz Natal. Eu desejo que Deus abençoe muito sua vida e seu lar. Obrigado por participar conosco neste culto, na antevéspera do Natal. E que Deus possa cobri-lo com ricas bênçãos de todo o coração. Um beijo bem grande e um Feliz Natal para você e para sua família. Posso orar com você? Deus de amor e paz, estamos encerrando este culto. Rogo a tua bênção, a tua direção em cada lar, em cada família que se une a essa transmissão, que esteve conosco. Senhor, que tu possas nos dar o privilégio de ter um Cristo muito atuante. Não apenas na idade cronológica do Natal, sabermos que depois de amanhã será Natal, mas na decisão do fundo do coração, fazemos do Natal o nosso Kairós, para que o tempo de Deus de trazer Cristo ao mundo se cumpra também no tempo de Deus de trazer Cristo em minha vida. Abençoe, Senhor, cada amigo, cada irmão, cada pessoa que se chega nessa transmissão e ajuda-nos a transformar esse Natal numa linda festa do amor, mas de um amor vivo, atuante, que represente a Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um grande beijo. Vou colocar um hino aqui para fechar o sinal. Muito legal, bem animado de Natal. E logo depois fechamos a transmissão, deixando a você o desejo de que você faça um bom diálogo com a família e que torne todos os habitantes do lar, todos os membros da família, todas as pessoas que se amam e podem estar juntos nessa ceia de Natal, façam um Cristo bem vivo na manjedoura do coração e bem atuante na vida de cada um, tá bom? Eu volto no domingo que vem e na quarta-feira que vem com a série Feliz Ano Novo. Um grande beijo, Feliz Natal, Deus abençoe você